A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Ezequiel, lá no capítulo 34, no versículo 16, que a palavra fala o seguinte: Procurarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho: eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Deus pediu que eu entregasse essa palavra, eu vou ler até aqui. Aqui fala sobre os pastores de Israel. Mas Deus está falando para você através da palavra que algumas pessoas aqui têm questionado com o Senhor a respeito de libertação, do processo que você tem passado, das dores que você tem cultivado, de um processo onde a pessoa que faz parte da sua vida não está do seu lado mais. Então, existem vários questionamentos aí, vários sofrimentos. São alianças quebradas, afastamentos, coisas que aconteceram que você não estava esperando. Só que Deus manda dizer para você, através da palavra, que Ele, como um bom pastor, Ele sabe diferenciar. Então, Ele sabe o que é bode, Ele sabe o que é ovelha e Ele sabe tratar. Então, Ele manda dizer para você que agora é o momento em que Ele está chegando para tratar as feridas, para cuidar destas ovelhas, dessa ovelha, para que as coisas possam chegar no lugar. Só que tem hora, irmãos, que no meio das ovelhas, porque a ovelha é um animalzinho super obediente, mas o bode ele é rebelde. No meio, muitas vezes, da ovelha ou do seu caminho, apareceu um bode. Apareceu um rebelde, uma rebelde. E fez com que aquilo que era seu se desviasse do caminho. Mas Deus larga, sabe, as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se desviou. Que eu li para você aqui na palavra, ele vai atrás daquela desviada, que está machucada, ele vai tratar as feridas, é isso que ele está fazendo. Então, o que você tem que fazer agora é alegrar o teu coração, porque ele já tinha prometido para você que nesse ano ele iria fazer algo diferente nessa história, nessa causa. Que esse ano ele iria entrar dentro das orações que você havia feito, que ele estava colhendo as tuas lágrimas e que ele estava trabalhando muitas vezes em silêncio e você não estava entendendo. Só que ele manda dizer para você que agora ele está chegando para trazer de volta e buscar essa ovelha perdida, vai tratar as feridas dessa ovelha, porque já teve situações, circunstâncias que foram montadas por Deus, que trouxe aí arrependimento, fez com que a pessoa passasse a pensar. Então a ovelha teve alguns percalços aí ao longo do caminho, que já faz parte da libertação, já faz parte de um processo que Deus tinha nessa vida. Então Deus manda dizer para você, estou indo lá, vou trazer aquilo que está desviado, a ovelha que está desviada, vou afastar o bode, porque Deus vai julgar. Então agora é hora de Deus tirar o bode do cenário, tirar o rebelde do cenário, porque Deus não vai deixar com que isso permaneça, porque é uma má influência, está desviando a ovelha do caminho que ela nasceu para viver, do caminho que ela nasceu para trilhar, daquilo que ela nasceu para ser. Então Deus vai chegar, vai tirar, vai afastar, para que Ele possa trazer para o seu cenário novamente a ovelha que estava perdida, que Ele tem capacidade de chegar e de buscar. Desviou do caminho, não tem problema, nosso Deus tem capacidade de chegar e de trazer uma transformação, de levar o arrependimento, de trazer de volta. Então agora Deus vai alinhar as coisas e você precisa confiar nele e confiar no trabalhar dele. Quando ele lança uma palavra na nossa vida, irmãos, uma promessa na nossa história, ele já está fazendo, ele já está trabalhando. Aquilo no plano espiritual já existe. É só uma questão de tempo para que as coisas cheguem nas nossas mãos, para que aquilo se concretize na nossa vida. Então ele manda dizer para você não se preocupar mais. Durante todo o período que você tem aguardado, que você tem esperado, ele também estava trabalhando. Ele estava cuidando das tuas feridas, ele estava cuidando de você, ele não deixou você desviar do caminho. Mas aquela ovelha que se desviou, ele está trazendo de volta.
E ele vai trazer de volta transformado. Eu li para vocês aqui na palavra. Eu vou até repetir para você gravar. Depois você reflita lá sobre a palavra, que você vai entender o que Deus está falando. Ele fala aqui, ó. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nos machucados e tratarei dos doentes. Então, tudo aquilo, sabe, que está ferido nessa pessoa, tudo aquilo que está, sabe, machucado, ele vai tratar. Tudo aquilo que a pessoa está carregando, que internamente existem feridas que nós não conseguimos ver, porque cada ser humano passa por determinadas situações na vida que vai trazendo feridas internas. Então, todo conflito interno que essa ovelha está tendo, que ela está passando, tudo aquilo que ela está, sabe, num sofrimento interno, que muitas vezes ela não consegue nem expressar o que ela está sentindo, Deus está contemplando. E Ele tem capacidade de chegar e de trazer cura, de trazer transformação. Então, Ele permitiu muitas coisas, ele permitiu o afastamento, Ele permitiu até que se desviasse do caminho, para que Ele pudesse tratar, para que Ele pudesse chegar no profundo, para trazer uma grande transformação, para trazer uma grande libertação. Então, o que você tem que fazer agora é só acalmar e confiar, sabendo que Deus está trabalhando nessa causa e que Ele sempre escutou as tuas orações. E que Ele não fará nada pela metade, Ele vai fazer tudo por completo. E deixar, porque aonde foi, aonde está, que você não sabe, que você não tem notícia, Deus manda dizer para você, eu sei aonde está. Eu sei, desviou, mas eu sei encontrar. Eu sei chegar. Eu sei fazer. E o mais importante de tudo é Deus fazer o julgamento dele e tirar o bode. Porque se continuar no meio da ovelha, vai acabar desviando novamente do caminho. E o bode, ele é rebelde. O bode não ouve a voz do Senhor. O bode, ele não segue regras nenhuma. Ele não tem respeito. Tem que ser do jeito dele e acabou. Então, Deus vai tirar para justamente não haver mais influência. Tirar para nunca mais voltar. Então, você tem que deixar Deus tratar. Você tem que deixar Deus agir da maneira dele. E não se preocupe mais porque você está reclamando com Deus que você não vê. Você não avista. Você não encontra. Só que Deus manda dizer para você. Você vai ver. Você vai avistar. Vai existir uma situação aí por esses dias em que você vai conseguir ver. Você vai conseguir avistar. Você vai ver que é um sinal de Deus, que é uma confirmação do Senhor diante da palavra que Ele está te entregando no dia de hoje. O que você tem que fazer agora é só exercer sua fé e confiar. Deus tem hora que Ele fica em silêncio e dá desespero, porque quem não tem o hábito muitas vezes de ficar sem uma resposta de Deus, no entendimento de que Ele está trabalhando no silêncio, começa a entrar em pânico. E você acha que você está sozinho, que Deus não ouve suas orações, que Deus te abandonou, que nada está acontecendo. Na verdade, Deus está quieto. Até para os inimigos não saberem o que Ele está fazendo. Até para você não atrapalhar o propósito. Porque senão, se Ele começar a falar muito, você vai querer, muitas vezes, falar com alguém, desabafar, ou querer fazer algo que vai atrapalhar os processos dele. Então, Ele manda dizer para você que durante todo o processo do silêncio, ao qual você tem questionado e tem reclamado, Ele estava trabalhando a teu favor. O que você tem que fazer é só agradecer e confiar naquilo que Ele está fazendo, porque Ele trabalha muito no oculto, irmãos, Ele trabalha muito no silêncio. O silêncio do Senhor é trabalho. O silêncio do Senhor não é desprezo, não é descaso, não é abandono. Pelo contrário, todas as vezes que Ele está em silêncio, Ele está montando situações e circunstâncias. Enquanto você espera nele, Ele está agindo, porém no silêncio, para não alertar os teus inimigos. Os seus inimigos de alma, porque os espíritos ficam aí, eles são malignos, eles ficam o tempo todo tentando desviar você do caminho, tentando mostrar para você que não existe possibilidade, tentando mostrar para você que não haverá restauração nesse processo, que você nunca vai ter de volta, sabe, aquilo que você tanto sonha, que você pede em oração, que não haverá uma restituição, que não haverá novamente uma formalização nessa aliança, nesse compromisso, nesse contrato. Então, ele vai criando situações e circunstâncias para trazer, sabe, assim, uma descredibilidade diante daquilo que Deus está fazendo, minar a tua fé, te trazer depressão, às vezes uma ansiedade excessiva, às vezes um estresse diante de uma situação que você está vivendo, e assim ele vai trabalhando com o seu emocional no sentido de destruir você.
Ele veio para matar, roubar e destruir, ele faz isso através do nosso emocional, do nosso psicológico. Mas Deus manda você acalmar porque ele está trabalhando. E ele está indo atrás da ovelha desviada. Ele está indo tratar. E ele vai tirar o bode que está influenciando a caminhos errados. Porque ele sabe diferenciar. Pode até fingir ser uma ovelha. Pode até se passar, sabe, por uma ovelha, por um servo de Deus, uma serva de Deus, mas no fundo Deus sabe que aquilo ali é um bode. Deus sabe que aquilo ali é um rebelde. Deus sabe que o coração está totalmente distante do Senhor. Deus conhece o coração de cada um. Então, o importante quando a gente ora e quando a gente entra numa batalha espiritual por alguém, é a gente saber que Deus sonda corações. Porque a gente vê a aparência, né? Mas Deus sabe o que se passa na intenção da mente do outro. O que o outro está arquitetando? O que o outro está querendo com isso? Qual que é o propósito do outro entrar nesta vida? Qual que é o propósito do outro no sentido de destruir essa família? Qual que é o intuito do outro destruir esse lar, este relacionamento? Deus sabe tudo. Deus sonda. E diante da intenção do outro, Deus chega com a justiça dele, que é o que eu li para você na palavra. Agora é o momento de Deus chegar e fazer a seleção dele e separar, afastar esse bode para nunca mais voltar. E acalma o teu coração, porque você vai avistar, você vai ter aí um pequeno sinal, como se fosse, sabe, é uma nuvem da mão do tamanho da mão de um homem. Você vai ver um sinal aí. Vai ser, sabe, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É algo pequeno, mas você vai avistar, você vai ver que é um sinal de Deus, é uma confirmação daquilo que Deus está fazendo, é uma confirmação daquilo que Deus está concretizando na sua vida, porque Ele vai te surpreender nesse tempo ainda. E Ele vai mostrar para você que Ele trabalhou durante todo esse tempo. Porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Mas uma ovelha, irmãos, ela pode até estar desviada por um feitiço, por má influência, sabe? O corromper de más companhias. Mas uma ovelha, quando ela é escolhida pelo Senhor, quando ela é selecionada por Deus, quando Deus tem um propósito naquela vida, ela escuta a voz do Senhor, ela escuta a voz do Criador. Ela pode estar cega, ela pode estar sendo enganada por um período, ela pode estar iludida diante de uma situação, mas chega um determinado momento que Deus sabe trabalhar e a ovelha consegue ouvir a voz do seu Criador, do seu pastor. E chega uma hora que Deus vai lá, fala e obedece e volta. Então Deus sabe quem é rebelde, quem não é, Deus sabe quem escuta a voz dele, quem é obediente e quem não é. Por que ele falava que Davi era segundo o coração dele? Porque Davi tinha um coração obediente. Davi era uma ordem que Deus dava, ele obedecia. Ele não questionava com Deus. Era uma ordem que Deus dava, ele ia lá e fazia o que Deus estava falando e acabou. Mas tem algumas ovelhas que precisam ser tratadas, precisam ser libertas, precisam ter um encontro real com Cristo. Não pode só viver falando da palavra e não viver a palavra na íntegra. Então Deus quer que ele viva a palavra, Deus quer ter um encontro com ele na realidade. Então já existiu um princípio, ou talvez não existiu ainda um princípio, mas Deus faz com que essa pessoa entenda que ela necessita de Deus, que a vida dela está confusa, que ela precisa de uma luz, que Deus é a luz. Então ele sabe trabalhar, ele sabe montar situações. O que você tem que fazer agora é descansar, porque a ovelha desviada agora, Deus está indo de encontro para trazer de volta. E agora Deus vai tirar e vai afastar da vida desta ovelha esse bode que está atrapalhando. Então confia no que Deus está fazendo. Não questione mais. Simplesmente exerça a tua fé sabendo que Deus está no controle de tudo. Que aquilo que foi projetado para você não serve para ninguém. Vira uma maldição na vida, seja de quem for. É bênção só na sua história. E Deus vai trazer, vai restaurar, Deus vai fazer. Vai haver aí, sabe, todo um processo de restauração e de restituição. Deus vai te surpreender. O que você tem que fazer agora é simplesmente confiar no trabalhar de Deus. Que às vezes é difícil, porque é muito demorado. E Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Deus vai montando situações para a pessoa abrir o coração dela. Para desbloquear a mente dela. Para que toda maldade que está dominando, toda mentira, tudo aquilo que escraviza, Deus precisa de uma legalidade dessa pessoa, uma brecha aberta para ele poder entrar também. Para que ele possa fazer, sabe,
a obra, para que ele possa se manifestar, para que ele possa achar assim, uma oportunidade da pessoa entender e sentir Deus também diante de uma situação. Porque senão ela fica só vivendo o inferno, vivendo todos, sabe, as artimanhas do inferno, achando que Deus está nisso, às vezes acreditando que tudo que está acontecendo é normal, é natural. Então, Jesus precisa chegar, combater aí esses demônios, achar uma oportunidade. Às vezes, ele dá inúmeros sinais, a pessoa está tão cega que ela não consegue enxergar, então ele precisa fazer inúmeras outras coisas para que a pessoa abra o coração, abra o entendimento, tire todos os grilhões, tire as travas dos olhos. Então, ele sabe trabalhar. E às vezes o silêncio de Deus é exatamente isso. É um período em que ele trata com você e um período em que ele trata com a ovelha que se desviou do caminho. Agora se tranquilize, porque ele está indo buscar esta ovelha. E ele vai tratar as feridas, ele vai tratar no profundo, ele vai fazer coisas aí que só ele pode fazer. O que você tem que fazer agora é só confiar. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa libertação que o Senhor está fazendo, por o Senhor buscar essa ovelha que estava perdida, desviada, que o Senhor traga transformado, liberto, que o Senhor traga uma nova pessoa na tua presença, com uma nova maneira de pensar, de falar, de se comportar, com sentimentos nobres, que venha, Pai, com a mente totalmente voltada para a luz, que todos os demônios que escravizam, seja de qual forma for, que o Senhor faça cair por terra, que o Senhor tire, que o Senhor mande de volta para o inferno, mas que o Senhor traga para a vida do teu povo aquilo que faz parte do cenário, aquilo que vai completar a vida da tua serva e do teu servo, se transformando em uma carne só. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, trazer a felicidade tão sonhada, a restituição tão sonhada. São tantos corações sofridos, Senhor, diante de tantas alianças quebradas, mas o Senhor tem capacidade para restaurar. Que chegue esse tempo agora, Pai, de restauração. Que chegue esse tempo agora de colocar as coisas no lugar. Que chegue esse tempo agora de dissipar as trevas da vida do teu povo. Que o Senhor visite cada lar. Que o Senhor conforte cada coração. Que o Senhor entre, Pai, trazendo conforto, paz, esperança. E que o Senhor dê esse sinal, essa nuvem do tamanho da mão de um homem, para que seja uma confirmação do seu trabalhar. Que aquilo que o seu povo não estava vendo, que a sua serva não via, que seu servo não via, que passe a ver, passe a avistar. E que o Senhor traga notícia. Que o Senhor traga notícia da transformação, da libertação. Que o Senhor traga notícia, sabe, dessa libertação desse cativeiro ao qual se encontrava. Que o Senhor traga notícia de que o Senhor tirou o bode dessa, sabe, da presença dessa ovelha, do convívio dessa ovelha, que o Senhor levou isso para longe. Que todas as bagagens do inimigo, Pai, que o Senhor retire, que o Senhor jogue fora, que o Senhor lance para longe. Nós agradecemos ao Senhor por essa libertação, por essa transformação, por essa novidade que está chegando, por essa oração que está sendo, sabe, escutada pelo Senhor, trabalhada pelo Senhor, e agora está chegando a grande resposta. Nós agradecemos no nome de Jesus, que seja aí um testemunho maravilhoso para contar, e que esse testemunho na vida do teu povo, Pai, sirva de lição e sirva de motivação para muitos que estão passando por situações semelhantes de tanto sofrimento. Nós agradecemos por essa restituição, por esse milagre, por esta causa ganha. Nós agradecemos, Senhor, por essa libertação que o Senhor está fazendo na vida do teu povo. Nós agradecemos o nome de Jesus por tudo que o Senhor está fazendo, pela sua misericórdia e pelo seu trabalhar. No nome de Jesus, fica a nossa gratidão e a nossa esperança. E que seja por esses dias, Senhor, nós pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor traga logo essa notícia, que o Senhor traga logo essa restituição, agradando aí o coração do teu povo, no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, acalma, porque Deus está trazendo, Deus está restaurando, Deus está fazendo, e você precisa confiar. Descansa, porque todas as vezes que Deus está em silêncio, irmãos, Ele trabalha de uma forma sobrenatural. E Ele manda dizer para você que toda a bagagem do inimigo, tudo aquilo que o inimigo trouxe para escravizar aquilo que era seu, tudo aquilo que o inimigo trouxe no sentido, sabe, de se tornar algo assim como se fosse uma rocha inabalável, Deus tem capacidade de explodir, de esmiuçar,
e de transformar em grãozinhos de areia. E Deus manda dizer para você que ele vai bater um vento lá no território do teu inimigo, para que ele possa trazer essa ovelha desviada de volta. Deixa Deus tratar, ele vai fazer do jeito dele, confia, descansa, porque ele vai te surpreender e vai ser nesse tempo. Não pense você que vai demorar não, porque vai ser nesse tempo. E deixa Deus trabalhar porque ele sabe, né? Você já tentou de todas as formas, já fez o possível, já falou tudo que tinha que falar, já tentou dialogar, não deu certo. Agora vai ser do jeito de Deus, o jeito de Deus é perfeito. Mas aquilo que estava te preocupando, que era o bode que estava lá, Deus manda dizer para você que vai mandar para longe, vai ter que sair, não faz parte desse cenário. Então Deus vai levar para longe. Irmãos, eu peço perdão porque eu estou atropelando muito na palavra, eu estou com dificuldade até para falar, de tão cansada que eu ando. Esses meses e esses dias não foram fáceis para mim. Então eu peço perdão aos irmãos, porque realmente tem hora que eu atrapalho para falar, às vezes talvez se torne até cansativo para vocês escutarem. Mas a mensagem está aí entregue, guarda aí a profecia no coração, se alegre, porque Deus está cuidando daquilo que é seu. A ovelha desviada, Deus está indo lá buscar. E o bode que estava desviando essa ovelha, Deus está tirando. Toma posse aí dessa palavra, descansa, porque quando Deus chega, ele como um bom pastor, ele cuida daquilo que é dele. E uma ovelha, ela pode até se desviar, mas ela reconhece a voz do seu pastor. Então deixa Deus conduzir, que quando você assustar, as coisas já estarão todas no lugar. Mas fique atento aí, porque nesse tempo, por esses dias, você vai avistar aquilo que é teu. Vai vir um sinal aí, uma nuvem tamanho da mão de um homem. É pequeno o sinal, mas você vai entender que é uma confirmação de Deus, que vai alegrar muito o teu coração. Guarda essa palavra no teu coração, peço perdão de novo aos irmãos aí pelo cansaço, e que Deus abençoe vocês, e fique com o seu coração alegre, sabendo que Deus é contigo. Que Deus te abençoe.